Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Caro seminarista Marcos, amados filhos, celebramos hoje o primeiro domingo deste tempo santo da Quaresma. E como é de costume, a leitura que nos acolhe nesse tempo são as tentações do Senhor. É curioso, porque em todo o início da Quaresma, sempre no primeiro domingo, este é o texto que nos acolhe, com a única diferença que cada ano segue o relato segundo a ótica de um evangelista específico do ano. Esse ano ouvimos o relato de Lucas. Mas por que eu digo que isso é curioso? Porque não à toa a igreja insiste em, de forma repetida, nos dar essa palavra. Porque nós teríamos outras palavras, outras leituras, outros episódios da vida de Jesus que cumpririam muito bem o papel de nos introduzir nesse tempo. Mas por que a igreja repete essa mesma leitura com mudanças tão pequenas? Porque ao fazer isso, ela está respondendo a nós uma questão que envolve a nossa vida. E qual é essa questão? O fato de que cotidianamente todos nós somos tentados. A experiência da tentação, ela é uma experiência repetida na nossa vida, rotineira na nossa vida. E quando a Mãe Igreja faz a opção de, em todo o início da Quaresma, repetir essa temática, ela está respondendo a nós que estamos iniciando esse tempo forte de conversão sobre a primeira grande questão: como nos comportarmos diante da tentação. Como viver os momentos de tentação. E nos respondendo isso a partir de Jesus. É curioso porque, se vocês se recordam do Pai Nosso, como que nós rezamos mesmo? Não nos deixeis cair em tentação. Uma tradução mais precisa nos diria: na tentação, não nos deixe cair. Mas quer em uma, quer em outra, a oração do Senhor não nos convida a pedir para não sermos tentados, porque a tentação faz parte da dinâmica da vida. A tentação está nesse pacote para provar-nos e provar a nossa fé, como diz a palavra, assim como o ouro é provado pelo fogo. Então o Senhor não nos ensina na oração a pedirmos para não sermos tentados. Ele nos diz para nós não nos colocarmos em ocasião de pecado. Isso Ele nos ensina. Mas quando nos ensina a mais bela das orações, que é o Pai Nosso, Ele nos ensina a dizer, passando pela tentação, que eu não caia. Porque Ele sabe que a tentação faz parte do itinerário da nossa vida. Ela está na rotina da nossa vida. Mas o fato dela fazer parte não significa que estamos condenados a ceder a ela. É verdade, ela está e estará, infelizmente, até o final no esquema da vida. Mas o fato dela fazer parte não significa que passar pela tentação me obriga a cair nela. E aí está uma grande questão do nosso tempo, porque parece que ser tentado e ceder à tentação são duas coisas que caminham juntas. E não é verdade. Jesus nos mostra isso a partir das suas tentações. É possível ser tentado e não cair. É possível dar uma resposta diferente. Mas para isso, o que nós precisamos fazer? A primeira coisa que nós precisamos fazer é tomar para nós, diante da tentação,
a atitude que Moisés convidava na primeira leitura. E que atitude é essa? Fazer a nossa oração uma profissão de fé a partir da memória do que Deus fez na nossa vida. Quando diante da tentação eu não fico cego por ela, mas eu tenho a coragem de olhar para trás, eu reconheço que na minha vida houveram muitos momentos em que eu fui tentado e eu não caí. E a consciência disso me ajuda a reconhecer que eu posso estar sendo tentado agora, mas eu não estou obrigado a cair. Eu não estou obrigado a responder essa tentação cedendo a ela. Como em muitos outros momentos da minha vida, iluminado pela graça de Deus, fortalecido pela graça de Deus, eu encontrei outro caminho, outra resposta, que não ceder à tentação, que não cair na tentação. Por isso é importante, e a palavra nos convida a isso, diante da tentação, não deixarmos que ela nos segue, mas termos a coragem de olhar para trás e ver, essa não é a primeira e infelizmente não será a última vez que eu estou sendo tentado. Mas justamente por isso, essa tentação não tem o poder de me dobrar, porque tantas outras que no seu tempo pareceram tão difíceis foram vencidas pela graça de Deus que veio em meu socorro, que me deu um caminho. Por que essa de agora não pode ser vencida? Se outras foram vencidas, se outras foram superadas. Então a primeira coisa que a palavra nos convida diante da tentação é isso: não cairmos na mentira do demônio de que, uma vez tentados, estamos condenados a ceder. E a desmentir isso que o demônio quer nos levar a acreditar, olhando para a obra de Deus na nossa vida, do que Deus já fez. Mas há uma segunda atitude que a palavra nos convida para não cairmos na tentação. E qual atitude é essa? Aquela que o apóstolo Paulo nos fala. Sermos homens e mulheres que assumem um estilo de vida que é próprio dos crentes. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer com muita propriedade: não importa a diferença entre judeu e grego. E por que não importa? Porque agora, para além do fator cultural, das nossas diferenças, há um estilo de vida daquele que crê. E esse estilo de vida daquele que crê suplanta todas as diferenças que possam haver. Promove a superação das diferenças que há entre os homens. As diferenças que são normais pelas culturas são superadas pela postura do homem que crê. E esse estilo de vida do homem que crê não se permite ser enganado pelo demônio, porque sabe, como dizia a palavra, em quem colocou a sua esperança. Sabe que por mais forte que seja a tentação, ela não é a única opção da sua vida. Ela não é o único caminho que ele tem diante de si. Ele pode fazer outro caminho que não aquele que a tentação indica. Como homem de fé, como mulher de fé, o crente sabe disso. Ele assume um estilo de vida que não se permite ter como caminho o mal, o erro. Por mais que talvez o mal esteja se apresentando como única opção. E aliado a tudo isso, a palavra de Deus hoje nos convida a superarmos a tentação por meio da palavra. E como? Diante da tentação, não dialogando com o demônio, mas dialogando com a palavra. Talvez ao ouvirmos isso nós podemos dizer: Jesus conversou com o demônio. Não.
O que nós ouvimos foi Jesus conversando com a palavra. Nós não ouvimos Jesus argumentando com o mal. Nós vimos Jesus que estava sendo tentado porque era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e como homem era passível de ser tentado. Jesus que se permitiu ser tentado para em tudo ser igual a nós e nos mostrar que é possível vencer a tentação, diante da tentação, não dialogando com o mal, mas diante da sua luta, dialogando com a palavra. Eis aqui um grande erro nosso, querer argumentar com o mal, querer racionalizar o mal. Com o mal não há diálogo, com o mal não há conversa. Diante da tentação eu não dialogo com o mal, eu não tento racionalizar o mal para ver se eu não caio, se eu me convenço de não cair. Diante da tentação eu, como aquele que estou sendo tentado, vou à palavra. Dialogo com a palavra, não com o mal, com a palavra, porque a palavra é capaz de me dar um caminho que a razão não dá conta de dar. A palavra é capaz de iluminar aquilo que a tentação está obscurecendo. A palavra é capaz de fornecer luz para que com a luz eu encontre o caminho que o mal quer esconder. E por isso eu dialogo com ela, não com o mal. E aí sim eu passo pela tentação sem cair. Não à toa Paulo dizia, essa palavra está perto de nós, não está longe, no nosso coração, ao nosso alcance, como instrumento que nos ajuda diante da tentação. O grande convite da liturgia de hoje é reconhecermos sim, que infelizmente todos nós não teremos opção de evitar as tentações. Teremos que lutar contra elas, hoje e até o fim da vida. Enquanto tiver vida, teremos que lutar até o fim. Mas não estamos, por causa disso, condenados a cair nelas. Nós podemos e devemos crer que somos tentados, mas não derrotados. Que seremos tentados, mas não humilhados. Porque a graça de Deus e a sua palavra se apresentam como instrumento que nos permitem passar pela tentação sem cair nela, passar pela tentação sem ficar prostrado nela. Queira Deus que hoje eu e você, como homens e mulheres de fé, saibamos lidar com as tentações na nossa vida e diante delas não cair, mas engrandecer o nome de Deus, que operou e opera em nós maravilhas. Todo aquele que nele crer não ficará confundido.